Muito bem, vamos dar início aqui à segunda aula, curso de Introdução à Nova Ordem Mundial. Estamos fazendo esse curso através do Instituto Santo Antônio. Na primeira aula, a gente começou falando sobre o tema da Nova Ordem Mundial, tentando definir mais ou menos a questão em termos conceituais, que seria a Nova Ordem Mundial. E a gente acabou definindo que esse é um processo revolucionário que visa extinguir todo um legado civilizacional que vem mais ou menos da época pré-cristã, né, que engloba a parte cultural grega, inclusive, o direito romano e o cristianismo, e o legado judaico-cristão que, com o passar do tempo, foi mesclando esses três pilares e formou isso que a gente conhece como civilização ocidental. E nós começamos fazendo uma espécie de analogia com o relato bíblico da Torre de Babel, que, segundo a visão que a gente tem, já é uma antecipação, né, escritural, sagrada, de um movimento desse tipo, imperial, né? Da construção de uma civilização, não, né, exatamente de um edifício, de uma torre, mas tomou a torre como um símbolo para essa construção artificial civilizacional. Então nós falamos que na história do Ocidente houveram 6 impérios assim mais destacáveis que tinham essa dinâmica de governo mundial. O primeiro deles foi a Babilônia, o segundo os os assírios, depois o retorno da Babilônia, persas, gregos e romanos. A partir do advento do cristianismo, essa tendência de criar-se um império, né, através da força, da tirania, da guerra, etc., foi anulada. Até que, por volta do século XVI ou XV, com o advento da Revolução Protestante e do início da criação do poder financeiro, né, do poder econômico, que superou o poder militar, que era exatamente o meio pelo qual os impérios mundiais eram executados. Então, a partir da criação do poder financeiro, que a gente comentou na outra aula, isso facilitou a expansão dos ideais protestantes, né, da Revolução Luterana. Por quê? Porque, de certa maneira, a igreja ela funcionava como uma unidade do poder espiritual em conformidade com o poder temporal. Então, existia uma relação de ambivalência, né, entre esses dois poderes. E a política, de certa maneira, era influenciada pela igreja. A igreja tinha influência política. Com o advento do luteranismo, o que acontece? Enquanto os diversos governantes, né, dos diversos países da época, eles viram ali um meio de se livrar dessa relação com a igreja, né, se tornar independentes dela. Então, obviamente, o poder financeiro que ali estava sendo formado catapultou o efeito da Revolução Protestante e ela foi crescendo até ter, né, aquele evento da Guerra dos 30 Anos e depois uma assinatura de tratados para que aquela situação de briga religiosa não cessasse. Então, neste momento, criou-se o Tratado de Westfália. Tem esse nominho aí estranho aí, né? E esse Tratado de Westfália, o que ele fez? Ele praticamente excluiu o elemento religioso da esfera política.
tornando o assunto espiritual religioso de esfera privada. Então criou-se assim, é uma laicização. Aí o que aconteceu aí nesse momento? A religião passou a ser algo da vida privada das pessoas, né? A partir daí. Com isso, a gente até comentou sobre a questão do rei que teve na Inglaterra, que era um rei holandês, né? Colocado lá pelo sistema financeiro já da época. E quando ele foi rei na Inglaterra, o Guilherme de Orange, foi criado o Banco Central da Inglaterra. O Banco Central da Inglaterra foi criado e começa a emprestar dinheiro para pessoas assim que tinham, sei lá, grandes ideias. Ele tinha lá uma ideia de construir um determinado equipamento, uma técnica, e chegava lá, pedia um dinheiro emprestado, o banco emprestava aquele valor, o sujeito, quando ia para o seu empreendimento, lucrava, ele, além de pagar a sua dívida, colocava o dinheiro que ele ganhou naquele banco, e com isso o banco fazia aquele procedimento de usar o dinheiro depositado como crédito para emprestar para novas pessoas. E aí está mais ou menos a dinâmica do sistema bancário, do sistema financeiro, que praticamente inventa dinheiro, né? E vai ficando cada vez mais poderoso, cada vez mais poderoso. Isso daí fez com que os empreendimentos de todos os tipos começassem, né, a pipocar para tudo quanto é lado. Então começou a criar indústrias, né, coisas mais elaboradas, mais monumentais. Já não era mais igual a questão de um sapateiro. Ele fabricava sapato na casa dele, então tinha a linha de produção ali manual, né, artesanal. Aí o sujeito vai lá e cria uma fábrica de sapato, onde produz muito mais, com mais velocidade, etc. Então deixa-se de comprar do sapateiro para comprar da fábrica de sapato. Então o sujeito ficava, obviamente, no prejuízo financeiro e econômico. Então ele se via, estava pobre. E de repente ele tinha que ir lá pedir emprego na fábrica, né? E continuar pobre, porque as fábricas nesse momento da Revolução Industrial não contemplavam os seus operários com bons salários. Então, veio aquela situação de que a horda de gente pobre. O horário de trabalho. Horário exaustivo, não tinha direito nenhum trabalhista, essas coisas não existiam. Então, de uma hora para outra, começou a ter um processo interno nas sociedades que começaram a se industrializar, que é justamente o da secundarização, né? Estruturas sociais começaram a se secundarizar. E o que significa isso? Significa que o trabalho, ao longo de todos os tempos, ele foi baseado na família, né? Então, quer dizer, um sujeito que tinha ali um ofício de sapateiro. Então, ele congregava ali os filhos e pessoas que eram assimiladas dentro dessa família, né? Dessa família, não só no sentido biológico, né? Mas tem como ponto de partida a família biológica. Então, a partir de um sujeito, sua mulher, com seus filhos, criava-se todo um organismo que cada indivíduo ali dentro, ele valia pelo que ele era. Então, tinha um valor pessoal agregado nele, na pessoa dele, né? Valor de família, igual quando você tem aí um pai, né, uma mãe. Se o pai e a mãe morrer, aquele sujeito é insubstituível, a pessoa dele é insubstituível. Ao contrário do que nós vemos numa empresa qualquer do mundo de hoje e daquela época. O sujeito está ocupando um cargo na empresa, se ele cortar a perna, cortar o braço, ficar inválido, sei lá, morrer, contrata outro sujeito. Por quê? Porque tem
no mercado de trabalho bastante gente apta a fazer aquela função. Então, quer dizer, a pessoa já não vale mais pelo que ela é, ela vale pela função que ela exerce. Entende? E esse processo começou, na época da Revolução Industrial, a se espalhar e disseminar em toda a sociedade. Então, quer dizer, se o cara ficasse doente na fábrica, não pudesse trabalhar, chutava ele para fora e pegava outro que estava ali do lado. Né? E isso daí começou a ser a tônica do mundo tal qual nós conhecemos hoje. Começou ali, esse processo de secundarização. O que acontece? Nesse período, começou a existir a influência de um ideólogo ou de um filósofo, sei lá como as pessoas preferem chamar ele, que é o Karl Marx, que era um sujeito que estava analisando essa situação na época, etc. E ele chegou à conclusão de que aquilo ali era tudo muito injusto, né? Para ele aquilo ali era fruto da doença do capital. Então, o homem, em vista de empresário, em vista de ganhar mais e mais dinheiro, ele explorava os seus operários para que ele ganhasse mais e mais e mais e mais, e mais dinheiro. Então, ele criou toda aquela teoria dele econômica, né, social, que o pessoal conhece muito bem aí, que fala, oi? Que fala aí, que a gente conhece, que fala por todo lado. Mas uma coisa que o pessoal não percebe é que do ponto de vista das ideias, né, quando você fala de Karl Marx e fala das análises dele, o pessoal geralmente ou desconhece totalmente ou não leva em consideração a parte filosófica do trabalho do Karl Marx. Realmente o pessoal conhece mais a crítica econômica dele, dos livros. No livro do Capital, etc. Tal, que é o que geralmente os pró-marxistas e contra-marxistas debatem essa esfera econômica do pensamento dele, mas tem a esfera filosófica, que pouca gente se atém. E do ponto de vista das ideias, o Karl Marx ele só pôde existir enquanto filósofo, as ideias dele, por causa da influência hegeliana que ele teve anteriormente. Contrapartida, o Hegel só pôde existir, as ideias do Hegel, por causa da influência kantiana que ele teve. Do ponto de vista das ideias, o Kant só pôde existir como filósofo por causa das ideias do Newton. Né? Aí você vai lá ver, o Newton, ele escreveu a filosofia dele, o livro de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ele não se apresentou como um físico, ele se apresentou como um filósofo, né? Então ele estabeleceu ali uma série de princípios que, em suma, não vamos aprofundar aqui, mas em suma todos eles são reduzidos ao componente quantitativo dos seres, das coisas. Então, as coisas são feitas de quantidade, né? E na filosofia aristotélica, que é aquela que a civilização ocidental herdou, conservou, ampliou com São Tomás de Aquino no cristianismo, etc. e tal, a quantidade é uma das categorias, né, nas categorias de Aristóteles, uma das categorias de ser que é aquilo que chama acidente. O que é o acidente? O acidente é aquilo que está num ser, e ele não pode existir sem estar num ser. Um ser que tem que existir um ser ali, um ente ao qual o acidente está inserido. Então ele não é uma substância, ele é um componente de uma substância. Então o Newton ele já começa invertendo a ordem das coisas aí, porque ele não toma o ponto de partida da substância, mas toma o ponto de partida de um dos acidentes. Porque das 10 categorias aristotélicas, a primeira é a substância e as outras 9 são acidentes. Então tem a quantidade, né? Tem
diversas outras categorias que são sempre acidentais. Elas têm que ter um ente onde elas estão depositadas, ligadas. A substância não, a substância ela existe por si mesma. Uma instância existe por si mesma. Então o Newton, com essa coisa da quantidade, né? Então ele erigiu lá certos princípios pelos quais ele podia explicar a existência do universo inteiro. Por que nós estamos falando isso? Porque em determinado momento o Newton vai lá e ele fundamenta que o tempo e o espaço já não são aquilo que são. Ele já passa a chamar o tempo e o espaço de substâncias mesmo, de coisas concretas, coisas. Então o tempo é uma coisa, o espaço é uma coisa. O espaço não é uma medida entre os entes, entre as substâncias, né? Uma relação que há ali entre as substâncias. E o espaço. O tempo não é a medida do movimento. Quer dizer, para existir tempo, tem que existir movimento. Para existir movimento, tem que existir um ser que se movimenta. Então, uma coisa pressupõe outra. Ele não, ele já coloca o tempo e o espaço como coisas concretas. Essa ideia do Newton influenciou o Kant, porque o Kant ele vai seguindo a trilha do Newton e fundamenta filosoficamente toda essa teoria do Newton. Aí o que o Kant diz? Ele diz mais ou menos assim, ele diz que o Newton está certo. Aí tem uma coisa ali que não está batendo, que é a seguinte, para ele o tempo e o espaço não são coisas externas, são coisas que estão no homem. Então ele diz assim, bem a grosso modo, o seguinte, que o homem tem formas de percepção a priorísticas, ou seja, ele tem esquemas próprios para conhecer a realidade. Então está lá fora a realidade. E o homem, com seus esquemas próprios, ele molda aquilo que está na realidade de uma forma que ele possa compreender as coisas na cabeça dele. E ali dentro que está o tempo e o espaço. Então o tempo e o espaço são formas que moldam as coisas do mundo externo. E ele diz que essas coisas que estão no mundo externo não são possíveis de conhecimento em si mesmas. Então você olha para o copo. Então Kant diz, o copo ele existe, né? A substância ele está ali. Só que é o seguinte, a nossa percepção com o tempo e espaço molda aquela realidade, e o que a gente vê já é uma coisa deformada pela nossa percepção e pelos moldes de tempo e espaço. Então ele vai dizer que o tempo e espaço que o Newton está falando não está lá fora nas coisas, está na nossa cabeça. Isso é o Kant. Aí o tempo depois vem o Hegel. Aí ele olha lá a ideia do Kant, né, que praticamente o Kant diz que não tem como você conhecer verdadeiramente o que as coisas são. Você vai conhecer só o fenômeno das coisas tal qual moldados pelo seu aparato aí de percepção. Aí o Hegel diz, poxa, mas espera aí, então por que a gente quer conhecer as coisas? Você quer conhecer as coisas? Então tem que ter uma explicação para isso. Você quer buscar a verdade das coisas. Por que você busca a verdade das coisas? Por que filosofa então, né? Sim. Aí o Hegel, imbuído nessa coisa, ele vai e tenta manobrar esse ponto de interrogação que ele encontra no Kant. E o que ele faz? Ele cria a ideia de que existe, na verdade, um espírito universal. Que esse espírito universal ele vai o que através de uma dialética das coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, ele vai nos homens, através dos homens, esse espírito ele vai conhecendo cada vez mais coisas, e isso um dia vai culminar num conhecimento pleno e concreto de si mesmo, desse espírito universal. Ou seja, vai chegar um momento que ele vai perceber
que tudo que ele conheceu, na verdade, é ele mesmo. Então vai coincidir o conhecimento com aquele que conhece, que seria esse espírito universal. Isso se daria lá, sei lá, nos confins do tempo. Então Hegel vai lá e... Tá entendendo como é que funciona a coisa? O Newton errou, o Kant seguiu o Newton, tentou reformular, piorou o erro. O Hegel tentou reformular alguma coisa do Kant, piorou o erro. Aí vem o Karl Marx. Aí o Karl Marx olha o Hegel e fala, ó, na verdade, não existe esse negócio de espírito universal. Isso é ideologia. Isso é uma ideia. Não existe isso. O que existe, aí já é a parte filosófica do Karl Marx, que muitos desconhecem ou não dão tanta atenção. O que existe, na verdade, é só a percepção. Só a percepção do que está acontecendo agora, né? Então não existe mundo exterior. Não existe um aqui interno e um externo. Não existe uma coisa externa. Não existe realidade. Só existe a percepção que você tem naquele momento. Agora, a percepção do que não dá para entender, né? Então ele diz que essa ideia de mundo externo é uma ilusão religiosa. Porque um dia as pessoas ouviram lá um discurso religioso que Deus criou o céu e a terra. Então você acha que antes de você nascer já existia lá fora o mundo. Só como é que você vai saber se existia lá fora o mundo? Alguém pode chegar e te mostrar uma foto dos seus pais quando era criança, uma coisa. O Karl Marx fala, não, o que você está vendo aí é um papel, uma imagem gravada. Você não prova nada, você só prova que aqui na minha frente tem um papel com uma fotografia, uma imagem, um monte de tinta, sei lá. Então, tudo que é transmitido via cultural, né, é um discurso ideológico que visa o quê? Continuar mantendo na cabeça das pessoas que existe essa ideia do mundo externo fora da gente. Não existe realidade externa, como o Karl Marx diz. Outra coisa estranha no Karl Marx é o fato dele acreditar que o homem não é um animal racional. Para ele, o homem é um animal que trabalha. Por isso que você vê aí que vários partidos de esquerda adoram, né, usar esse nome do trabalhador, operário, né? Isso daí vem do queridíssimo Karl Marx, né? Então o homem não é um animal racional, ele é um animal que trabalha e produz os instrumentos de trabalho. A formiga trabalha, e carrega as coisas. Ela não cria ali um guindaste, um carrinho de mão, alguma coisa para empurrar as coisas que ela carrega. Ela carrega através da sua própria força, né? Dos seus próprios membros, vamos dizer assim. Então, como o homem é um animal que trabalha e não um animal racional, toda atividade especulativa, filosofia, não tem valor nenhum. É tudo ideia. Ideia que serve para quê? Para um homem convencer o outro para trabalhar para ele, para fazer aquilo que ele não quer fazer. Engraçado, né? O Karl Marx fala isso porque ele está fazendo o quê? Essa especulação dele é filosófica, essas coisas quer dizer que também não vale nada. Karl Marx vai lá e diz o seguinte, olhando esse cenário da Revolução Industrial, já carregado dessas ideias, já, né? Todas viciadas aí, desde Newton até chegar nele. Ele chega e fala assim, ó, vai chegar uma hora que vai ter cada vez mais operários, cada vez mais gente miserável trabalhando para os outros, trabalhando para aqueles que mantêm a ideologia funcionando na cabeça das pessoas. Vai crescer o número de operários e vai diminuir o número de empresários. Então, assim, um empresário vai comprando as empresas do outro, que vai comprando do outro, até aquilo ficar um número pequenino.
como se fosse assim, tá na mão de 10 empresários todas as coisas, todas as indústrias, todos os centros de trabalho. Aí, quando chegar nesse ponto, os operários vão olhar e vão falar, poxa, isso é injusto. Naturalmente, eles vão querer se rebelar contra isso e vão ir lá e vão depor esses empresários e vai ter a revolução do proletariado. Isso daí seria uma coisa natural, segundo Karl Marx. Só que olha só, primeira coisa, não teve essa situação aí que Karl Marx previu, não aconteceu. Ao invés de aumentar o número de operários, os operários, em vez de ficar cada vez mais oprimidos, não, eles começaram até a ganhar um salário melhor, passar um tempo começaram a ganhar um salário melhor. Alguns começaram a investir lá nas bolsas de valores, então o pessoal começou a ficar até melhor de vida. De repente, aquilo que o Karl Marx falou da revolução proletária, não, parecia que não ia acontecer. O Karl Marx se enganou, porque ele achou que o vilão da história era o capitalismo, era o empresário. O fato do sujeito ter uma empresa e contratar operário. Mas, na verdade, o grande vilão era o sistema financeiro. Por quê? Porque o sistema financeiro ele precisa cada vez mais de empresários, de pessoas que tomem dinheiro dele emprestado para ele poder gerar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Então o Karl Marx já deu uma furada aí, né? Já apontou a causa do mal lá errada. E o que acontece? O sistema financeiro gostou dessa ideologia marxista. Por quê? Porque ele percebeu que o operário ficando contra o empresário também explorando ou ficando contra o operário, isso aí gerava uma situação que propiciava a continuidade da secundarização das estruturas. Então, aí, o que acontece? Naturalmente, depois da Revolução Industrial, essas empresas, essas indústrias que estavam ali explorando os operários, né, vamos dizer assim, com o tempo elas iam se ajustando e o empresário ia perceber, tem operário que é ruim, tem operário que é bom, esse que é bom aqui eu confio, ele é honesto, ia manter ele na empresa com as indústrias funcionando. E a relação entre empresário e trabalhador, com o passar do tempo, ir se modelando conforme a ideia de estrutura primária, familiar, as coisas iam se ajustando naturalmente. Então, naturalmente, essas indústrias, essas empresas iam voltar a ter os moldes das estruturas primárias anteriores, que se formavam em torno de famílias. O sistema financeiro não quer isso, ele quer que as relações fiquem secundarizadas, as estruturas fiquem secundarizadas, para que ele possa gerar cada vez mais e mais dinheiro. Então, nesse sentido, a ideologia lá, que é uma ideologia do Karl Marx, embora ele ache que tudo é ideologia menos ele, a ideologia dele é a principal. É a principal que foi utilizada pelo sistema financeiro para manter esse atrito entre empresário e operário. Para quê? Para que as estruturas cada vez mais se secundarizem. Então, o sistema financeiro precisava de uma ideologia desse tipo. Ele próprio não poderia criar essa ideologia, né? Porque o sistema financeiro é composto de banqueiros, de financistas. Eles não vão sentar lá e ficar criando ideologia. O negócio dele é outro. Como Karl Marx fez esse favor, né? Baseado no que ele via na época. Porque, de fato, na época dele, Karl Marx acreditava que a sociedade surge do trabalho. Então, onde tem trabalho, surge uma sociedade. Isso é a cabeça do Karl Marx. Por quê? Porque no ambiente que ele vivia, altamente já secundarizado, né, por causa do sistema financeiro, né, da influência dele,
realmente a sociedade industrial é uma sociedade que é criada em torno do trabalho, né? Mas, na verdade, não é o trabalho que propicia a existência da sociedade. Ao contrário, para que exista o trabalho é preciso que haja antes uma espécie de sociedade. Entende? Você pega um cara sozinho na mata, um arco e flecha, ele não vai desenvolver o trabalho ali. Ele só vai caçar, comer, não vai nem conseguir ficar juntando muitas coisas. E quando ele se une a uma mulher e forma uma família, essa família já é o quê? Já é uma sociedade. Aí pode surgir algum trabalho dali. E quando várias famílias se juntam, cada uma exercendo uma coisa, aí surge o trabalho mais elaborado. Porém, essas estruturas familiares são pequenas sociedades. Então, o Karl Marx achava que a sociedade surge do trabalho, mas na verdade a sociedade é que propicia o trabalho. O trabalho só existe dentro de um ambiente social, né? Se você parar para pensar, você fala, pô, mas isso daí é coisa de socialista, né? Karl Marx, etc. Mas isso daí também são ideias que se encontram no extremo oposto, que seria a ideia das teorias sociais capitalistas. Aí você pega lá o exemplo do Kingsley Davis. Kingsley Davis era um sociólogo que trabalhou aí para essas fundações do grande capital, né, do grande sistema financeiro. Ele totalmente contra o marxismo, né? Mas, no entanto, as teorias dele têm princípios parecidos com o do Karl Marx. Porque na cabeça, por exemplo, do Kingsley Davis, para que se crie uma sociedade, primeiro, tem que haver uma espécie de tecnologia. Segundo, tem que haver uma estrutura econômica. Terceiro, tem que haver um sistema político, jurídico. Quarto, tem que haver uma espécie de religião. Não quer dizer que não importa qual religião seja. Tem que ser alguma coisa que as pessoas se apeguem, se agarrem para que funcione o sistema político, gere valores para o sistema político. O sistema político é ele que regula as estruturas econômicas e as estruturas econômicas dependem de tecnologias para que as diversas coisas sejam fabricadas, né, etc. Então você vê, na cabeça do Karl Marx, a sociedade é fundada pelo trabalho. A cabeça do Kingsley Davis, ela é fundada pela tecnologia, economia, política e religião. Mas nenhum dos dois fala a verdade, que a sociedade é formada em torno da família. Ou, mais especificamente, de um indivíduo que seja excelente. Então a ideia de excelência está excluída aqui. Porque um indivíduo excelente, ele forma a família cresce, a família se estrutura, e várias famílias, também fundadas por um indivíduo excelente, juntas formam a sociedade. Então, quer dizer, é questão de você falar, é só socialista que pensa assim, sensato. Não, dentro das teorias dos capitalistas, a coisa também funciona da mesma maneira, segundo princípios errados. Essa religião que o Kingsley Davis fala, ela tem que ser uma religião, mas não no sentido de ser uma religião verdadeira, no sentido de ser uma religião que funcione para a estrutura da sociedade, para o trabalho, no fim das contas, né? Porque a tecnologia é para quê? Para o trabalho. A economia é o quê? Fruto do trabalho. A política é o quê? É a reguladora da economia, etc. e tal. A religião tem que ser o quê? Tem que ser algo que propicie essa estrutura toda. Não tem nada a ver com transcendente. A religião é aí extremamente utilitária. Aí você olha para a teologia da libertação, que é o quê? Que é um reflexo, né, ideológico dessa conjuntura toda aqui, tanto marxista quanto do sistema financeiro. A teologia da libertação, ela reduz a religião ao componente do trabalho.
Ela escapa da visão transcendente para prender você na situação social imanente. Oi? É uma ideologia dentro do cristianismo, é uma ideologia materialista, socialista, né, que fala do social apenas. Então, vou pular aqui. Quando o Karl Marx fez essa teoria toda, né, do ponto de vista das ideias, herdando os erros do Hegel, que herdou os erros do Kant, que herdou os erros do Newton. Só que para existir o Newton, já tinha que existir já uma decadência da educação, que vem desde a criação dos diplomas nas universidades medievais. E o surgimento, né, após a criação do diploma, o surgimento da filosofia ocamista lá do nominalismo. Então, quer dizer, pela influência do nominalismo, começou uma queda vertiginosa da qualidade de ensino até chegar no Newton, o Kant, o Hegel e todos aqueles que foram seguindo ali na órbita deles até chegar no Karl Marx. Com isso, o sistema financeiro achou, agora a gente achou a ideologia necessária para manter as coisas do jeito que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer secundarizar as estruturas sociais. A gente quer que as organizações humanas sejam todas elas baseadas na funcionabilidade do indivíduo, e não no valor inerente dele como pessoa, né? Então você pode ser substituído por um outro que fez um cursinho técnico melhor que o seu, um currículo melhor que o seu. Você já não vale mais por quem você é. Por quê? Porque existe a pressão do sistema econômico para que a coisa continue assim, porque assim gera mais o quê? Gera mais dinheiro. Mas ele não pode fazer sozinho. Ele precisa de uma ideologia que mantenha esse processo contínuo. Porque senão ele para. Porque naturalmente o trabalho se junta em família. Por exemplo, você às vezes trabalha num local onde o seu patrão ele gosta de você. Ele não está a fim de procurar outro sujeito que seja mais forte que você, que tenha um currículo melhor que você, né? Porque ele te conhece. Então tem casos que é assim, quando existe isso, você nota que entre o patrão e o funcionário existe uma relação familiar. Não igual a familiar sanguínea, né, biológica, mas é uma relação familiar igual no mosteiro. Sei lá, um santo funda lá uma ordem religiosa e todo mundo que entra ali começa a ver a excelência daquele sujeito, começa a respeitar aquele sujeito, começa a se adequar e, no fim das contas, aquilo se torna uma família. Não é uma família biológica, é uma família espiritual. Então, todo aglomerado humano, a tendência natural é que as coisas se formem como famílias, onde as pessoas valem pelo que elas são. E isso é um terror para o sistema financeiro. Porque ele quer as relações cada vez mais artificiais, funcionais, utilitárias. E o marxismo é o quê? É justamente uma espécie de doença social que mantém esse processo em andamento. Então, aquela velha oposição capitalismo e socialismo, tudo isso é o quê? É produto da doença social que mantém o sistema financeiro, que é o que move isso, né? É a causa eficiente da coisa. E como causa instrumental, ele usa a ideologia, que foi criada ali pelo Karl Marx. Aonde dissemina isso? Qual é o lugar onde, né, o instrumento pelo qual essa ideologia é disseminada na sociedade toda? É a universidade. Então, a universidade é o quê? Ela é bancada, ela é estruturada pelo sistema financeiro, seja ela as universidades públicas ou privadas, e todas elas têm o quê? Tem um componente ideológico inserido ali dentro, que faz com que o sujeito que se forma ali entre na sociedade e dissemine mais ainda
a doença social que é o marxismo. Depois que Karl Marx morreu, o que acontece? Surgiram 3 linhas de marxismo. A primeira delas foi na revolução que teve na Rússia. Porque na Rússia, na época, não tinha indústria. Ela não era um país industrial. Era um país, basicamente, igual de camponeses né? E como se fosse um feudalismo. Lá não tinha operários, não tinha indústria. Então, como é que as teorias do Karl Marx iam entrar lá dentro se não tem a massa necessária para empreender aquelas coisas todas? Aí o que aconteceu lá? Na época teve um golpe de Estado, o sujeito lá chamava Kerensky, se não me engano, depois lá o czar, tudo. Como não tinha classe operária na Rússia, o que houve lá? A obra marxista, a obra do Marx, entrou na Rússia porque antes de ter esse golpe aí contra o czar, a censura era grande lá, né? Questão de livro, essas coisas. Mas esse livro passou. Então, não viram mal naquilo. Aqui não vai acontecer nada com essas ideias aí, porque aqui não tem operário. Como é que vai ter revolução proletária? Isso aqui não tem, aqui não é industrial. Aquilo entrou e foi parar na mão dos camaradas que estavam com uma ideia de implementar aquilo, mas não tinha operário. Então, como é que eles vão fazer isso? Então, quando esse Kerensky, depois o czar, ficou um clima de instabilidade na Rússia, aproveitaram a situação para dar um golpe em cima dele e tomar o poder. Esse pessoal formou o Partido Comunista lá na Rússia, né? O Lenin, tudo que o pessoal já conhece. Eles se apresentavam como os defensores do operário. Não tinha operário, mas eles eram os defensores do operário. Então eles criaram uma revolução comunista a partir do partido comunista deles lá que eles criaram. Plantaram a ditadura do jeito que nós conhecemos, né? E de repente começaram a vir outros marxistas da Europa. Vamos lá ver como é que está a situação lá, né? Como pode um país que não tem indústria, um país que não tem operários, ter empreendido uma revolução marxista? Chegando lá, os caras ficaram horrorizados. Assim, poxa, isso aqui é uma monstruosidade. Não é isso que o Karl Marx colocou. O que ele colocou é que a partir do tempo ia haver tantos operários e tão poucos empresários por causa da exploração, por causa, né, do círculo natural dessa teoria, da coisa, que, assim, não tem operário. Como é que surgiu essa revolução? Os caras fizeram um partido, né, para falar em nome do operário que não existia. Eles ficaram, abominaram aquilo, acharam aquilo esquisitíssimo. Quando eles voltaram lá para a Europa, eles decidiram, falaram, não, nós temos que conversar aqui para ver o que a gente pode fazer, porque o Karl Marx previu uma coisa e não está acontecendo. Ele previu o número de operários aumentar, mas não está aumentando. Está aumentando o número de empresários. E lá na Rússia os caras fizeram um partido que fala em nome do operário, num lugar sem operário, e tomaram tudo e implantaram a ditadura. E aí, o que a gente vai fazer? Aí eles resolveram fazer um congresso, né? Onde os diversos marxistas da Europa se encontraram para sentar, debater e ver o que a gente vai fazer agora. Né? A revolução não vai vir, não está vindo. A gente acredita no Karl Marx. Lá na Rússia surgiu aquele monstro lá. Aquilo ali não é o que o Karl Marx diz. Né? Seguiu ele, mas não é o que ele diz que acontecia. Tem uma coisa errada. O cara que promoveu essa reunião, esse congresso, chamava Felix Weil. Ele é um empresário alemão, meio argentino, não sei. E ele era marxista e reuniu lá diversos intelectuais, né? Aí eles conversando, chegaram à conclusão. A revolução não veio por um motivo.
porque ainda não tem as condições necessárias para que ela venha, né? E o que é a causa? O que é o culpado de não existir essas condições para vir a revolução? A bendita ideologia. Então eles detectaram o seguinte, ó, o que está fazendo a revolução não vir é porque tem muita ideologia, aumentou o número das ideologias. Tem muita ideologia. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que destruir as ideologias, uma por uma. Só que é o seguinte, tem uma ideologia que é o berço, a raiz de todas. E qual que é essa ideologia? A família. A ideia de família. Então, a família é a ideologia máxima, base, que propicia a criação das diversas ideologias que você vê disseminadas pela sociedade. Isso eles chegaram à conclusão no congresso que eles fizeram após verem lá o monstro da ditadura russa. Mas como é que eles iam fazer para destruir a ideologia, principalmente a família, que é a ideologia máxima, segundo eles? Então eles chegaram à conclusão que eles deviam fazer uma crítica radical a tudo, começar a criticar todas as ideologias, principalmente a família. Por quê? Eles falaram assim, ó, a família é uma ideologia tão forte, que é o seguinte, você coloca lá no mesmo quarto para dormir a mãe, o filho e o pai. Ou os filhos, né, dormindo no mesmo quarto, o irmão com a irmã. E eles não vão ter relação sexual nunca. Por quê? Porque existe a ideologia que diz que os irmãos não... Né? A ideologia que surge da família, de que os irmãos não podem ter relações sexuais. Mas se você pegar um menino de uma casa, um menino da outra, deixar num ambiente assim, logo vai chegar uma hora que eles vão querer ter relações sexuais. Isso quer dizer o quê? Olha só como é que a família é. A família é uma ideologia tão poderosa que ela consegue mexer até na natureza das pessoas. Então, segundo esses caras, era para o menino crescer e transar com a mãe dele. Fazer sexo com a mãe dele. Porque naturalmente, biologicamente falando, o homem é atraído pela mulher. E o fato do menino não ser atraído sexualmente pela mãe é fruto da ideologia familiar. Então, enquanto não dissolvesse essa ideologia, principalmente a da família, as condições para que houvesse a revolução prevista pelo Karl Marx não ia acontecer. Né? E eles falaram também outra coisa, que para isso o que precisava fazer? Precisava destruir o argumento de autoridade. O argumento de autoridade é aquele do pai para com os filhos, né? Dos pais para com os filhos. Se você conseguir destruir o argumento que o pai tem para com o filho vai poder acreditar em qualquer coisa. Porque muitas das coisas que o filho não absorve é por conta do argumento de autoridade recebido pelo pai dele, né? Então, destruindo esse argumento de autoridade, você destrói o vínculo familiar e propiciando o quê? A dissolução da própria ideologia da família, que é a pior de todas, segundo ele. Aí o que eles fizeram? Primeira atitude que eles fizeram, eles incentivaram a criação de um departamento dentro da Universidade de Frankfurt, né? Que é aquilo que nós conhecemos. A Universidade de Frankfurt tem esse histórico de fazer uma crítica radical a tudo, né? Então criou-se a segunda linha. Então aí criou-se a segunda linha marxista. A primeira linha, a linha partidária, revolucionária, radical, igual houve na Rússia. Essa linha é uma linha que visa a crítica ideológica, a crítica social ferrenha, até atingir o núcleo de todas as ideologias, que seria a família, né? Então, você vê a escola de Frankfurt é louvada aí, né? Como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ali se critica tudo, ali nada é verdadeiro, tudo é digno de uma crítica e não sei o quê.
Só que é o seguinte, teve uma terceira linha do socialismo, né, do marxismo, que foi empreendida por um sujeito que era até conhecido do Karl Marx, tal de Eduard Bernstein. Ele era tipo um revisionista das obras do Marx. Ele começou a avaliar, por que não vem a revolução? O Karl Marx está certo em tudo, só nisso que ele errou. Por que não veio a revolução? Né? Aí ele percebeu, falou assim, não vai vir revolução. Vai ficar esperando revolução. Não adianta você sair criticando tudo, não vai vir revolução. Não vai adiantar nada. Aí o que ele fez? Ele pensou assim, ele falou assim, o negócio é o seguinte, ficar esperando revolução, nós vamos ferrar. O que tem que fazer é o seguinte, a gente vai ter que se infiltrar no aparelho estatal. Concorrer a eleições, né? Aí começar a mexer na estrutura do Estado lá, aumentando impostos. Aí nós vamos ficando com dinheiro, cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Mal para poder dar solução. E controlando tudo ali, começar a comprar as empresas privadas e transformá-las em posse do Estado. E isso gradativamente, lentamente, até que o Estado, sem revolução, né, pudesse absorver todos os meios de produção, né, segundo o Karl Marx. Então essa foi a terceira linha, que seria o quê? Um marxismo fantasma, né? O sujeito entra dentro do organismo estatal, do organismo político e vai drenando ele aos pouquinhos, transformando tudo em socialismo. Só que olha só, os caras abominaram, os ortodoxos, os marxistas ortodoxos, que esperam a revolução, não sei o quê, ficaram abominados, porque não, tá maluco. Aí você vai lá, vai fazer leis para os operários vão ter uma vida melhor, eles nunca vão querer fazer revolução, não pode. Aí houve um racha entre os socialistas, né? Porque essa linha aqui desse Bernstein virou o que chama de socialistas. E os marxistas ortodoxos, que não, vamos ficar aqui nos dogmas do Marx, aqui, vamos esperar a revolução, ela vai vir, a gente critica tudo, né? Aquela coisa. Aí, o que começou a acontecer? Socialistas e marxistas ortodoxos começaram a concorrer às eleições, no cenário político, e os socialistas começaram a ganhar eleições em diversos países da Europa. Teve o Hitler, embora Financiados pelos banqueiros? Com certeza, o sistema financeiro injeta dinheiro, por quê? Porque quanto mais essas ideologias do Marx se espalhem como um vírus mesmo, social, mental nas pessoas, mais o sistema financeiro consegue o que ele quer, aumentar de tamanho e manter as estruturas secundarizadas, né? Os socialistas começaram a se expandir pela Europa, começaram a fazer parte do governo de vários países, igual no caso do Hitler aí, o partido do Hitler era um partido socialista, era um partido marxista, era um partido socialista, e os partidos socialistas saíram de uma forma ou de outra de dentro da linha marxista. A ponto de todo mundo lá para a década de 60, mais ou menos, achar que em pouco tempo o mundo inteiro seria socialista. Todos os países do mundo seriam socialistas. Não tinha como, era inevitável que o socialismo seria a nova prática política global, né? Até a igreja tinha medo de condenar o socialismo, o comunismo, por causa, achando que condena daqui a 10 anos o mundo inteiro é socialista, e aí, como é que faz? Né? Aí o que o sistema financeiro viu? O sistema financeiro começou a perceber, o meu coronavírus, né, ideológico, né, o meu marxismo, tá muito grande, tá, vai ferrar com nós. O que a gente precisa fazer? Pode entender. O que a gente precisa fazer? Aí temos que dar um jeito de impedir que isso daí se espalhe mais. Tiveram que brecar.
Você viu, primeiro eles injetaram, deram corda. Aí de repente eles perceberam que o bicho estava maior do que deveria ficar. Estava saindo do controle. O que eles fizeram? Eles começaram a criar teorias econômicas para a globalização da economia. Por quê? Cada país socialista ele tinha que se desenvolver dentro de um país. Aí desenvolveu num país aqui, desenvolveu no outro país ali, desenvolveu no outro país ali, né? Então, país por país ele ia se expandindo. Com a globalização da economia, deteve essa expansão. Por quê? Globalização da economia significa o seguinte: antes, um país tinha que ser autossuficiente, tinha que plantar arroz, plantar feijão, fabricar tal coisa, fabricar tal outra. Eles faziam um mercado ali. E muito pouco, não tinha tanta troca assim, né? Exportação e importação. Era mais como quando veio a globalização da economia. Com a globalização da economia, um país não precisa produzir todas as coisas. Ele produz o que ele pode, compra e vende aquilo que ele precisa. Ele fica na mão dessa troca. Por quê? Porque, se você for parar para pensar, se um país produz tudo que ele precisa, ele não precisa de outro. Então fica fácil para o sistema socialista se impregnar ali. Ele precisando de ter relações econômicas com outros países para adquirir bens e exportar bens, as fronteiras ficam abertas. Dificulta o processo de socialização ali do país. O sistema financeiro vai e injeta essa globalização da economia nos países, no mundo inteiro. E isso faz com que o socialismo caia na sua expansão. Conseguindo brecar, a expansão socialista, o sistema financeiro, mesmo assim, continua a usar tanto o socialismo, nesse sentido de infiltração política, concorrer a cargos políticos, aumentar impostos, entrar lá dentro, quanto o marxismo no sentido da crítica feroz, igual na escola de Frankfurt, onde você vai criticando gênero, movimento gay, movimento racial, tudo quanto é tipo de coisa que através da crítica vai surgindo, E aquele marxismo partidário, no sentido leninista, esse de tipo da Venezuela, Cuba, esse que fecha o país, que o país fica, entre aspas, autossuficiente, mas nunca fica. Por que é importante saber mais ou menos essa linha de acontecimentos? Por quê? O assunto da aula, como eu tinha dito na outra, ia ser a teoria de que existem 3 agentes globalistas no mundo hoje, concorrendo ao governo mundial. O primeiro deles seria os agentes globalistas no sentido ocidental, do termo, que seriam as grandes fundações, o sistema financeiro, como a gente está falando aqui muitas vezes. O segundo concorrente seria o que? A linha do comunismo, que engloba todas essas tendências de uma certa forma. Apesar de divergentes, todas elas confluem no mesmo objetivo, no mesmo centro. E, por incrível que pareça, o Islã, que é o que parece que é o mais inofensivo deles, assim, porque igual a gente está falando aqui, existe o sistema financeiro, existe o comunismo. O comunismo ele é algo que é necessário, a ideologia comunista, marxista, é necessária ao sistema financeiro para ele conseguir o que ele quer.
E, ao mesmo tempo, o sistema financeiro é necessário ao comunismo porque, economicamente falando, o socialismo é impraticável. Não tem condição de você, através das teorias econômicas do Karl Marx, fazer funcionar uma economia. Ele precisa do sistema financeiro. Porque o sistema financeiro em si mesmo ele não é mau. É uma coisa boa. Por exemplo, só existe sistema financeiro, só existe economia tal como a gente conhece hoje por causa do cristianismo. O cristianismo, o império da fé, o império das virtudes, fazia com que as pessoas pudessem cumprir contratos, porque tinham uma confiança, tinha o elemento interno nas pessoas ali, vindo do império da fé, que fazia com que o sistema financeiro e econômico prosperasse. Então, quer dizer, não é uma coisa de todo ruim. É ruim, hoje a gente chama o sistema financeiro de mau e ruim, por quê? Porque ele perverte outras coisas que não fazem parte do sistema financeiro. Como, por exemplo, a virtude, a educação, a religião. Então, o sistema financeiro ele perverte essas coisas. Perverte propositadamente. Porque ele pervertendo e diluindo esses valores, ele mantém o controle dele, que é se tornar as estruturas secundarizadas. Então, como a gente não falou, parece, quase nada sobre os três agentes, como eu havia dito na outra aula, que a gente ia falar sobre os três agentes, mas implicitamente tudo isso que foi dito serve para explicar a existência desses dois agentes que parecem ser os mais visíveis. Os globalistas ocidentais, né, os metacapitalistas, ou o sistema financeiro, como diz o professor Olavo lá, o consórcio, né, a união de todos os mega ricos do mundo inteiro, das famílias mais ricas, etc. e tal. O movimento comunista, que tem como centro de comando a Rússia, né, ou a conexão russo-chinesa, que pode ser explicado por essa ideologia em particular do Karl Marx, que é tudo que o sistema financeiro precisava para manter secundarizada a sociedade. E onde entra o Islã? O Islã é um caso à parte. Por quê? Porque o Islã, ora ele se alinha a um, ora ele se alinha a outro. O sistema financeiro ajuda o Islã, de uma certa forma. E o movimento comunista também instrumentaliza o Islã de uma certa forma. Né? Para finalizar, e aí essa aula aqui, as próximas aulas vão ser uma continuidade dessa daqui, então eu falei na outra aula que a gente ia falar mais especificamente dos três agentes, mas eu preferi falar dos três agentes mais assim no sentido de mostrar como os dois principais, os mais visíveis, se formaram e como eles se relacionam, né, esquematicamente. E o Islã parece que ficou meio à margem, mas o Islã, a hora dele vai chegar também aqui na nossa análise. Mas para finalizar, é bom pelo menos a gente ter uma ideia de que é que querem esses três agentes, né? Quais são as perspectivas de cada um deles. No caso do movimento comunista, russo-chinês, né? Qual é a característica básica desse agente globalista? É a ação geopolítica. Então ele se define por uma nação ou por nações, por territórios, né? Então e o poder do uso militar. Então essa é a característica mais assim aguda, né, desse movimento globalizante. A classe dominante deles é composta de burocratas, agentes de serviço secreto, oficiais militares, quer dizer, a casta nobre deles está toda dentro do esquema político militar, né, toda baseada na ideia de expansão geopolítica, né, de tomada, infiltração de países, de território para que aquela expansão seja feita.
Qual é a perspectiva que esse movimento tem? Ele tem um inimigo em particular, que é o Ocidente, que parece ser o inimigo de todos os três, né? Então, o que é o Ocidente para eles? O Ocidente é a expansão do poder nacional americano. É por isso que você vê aí muita gente falando mal dos Estados Unidos. Tudo é culpa dos Estados Unidos, tudo é o Império Americano. Você já vê a influência desse agente globalizante aqui, ideologicamente, na cabeça das pessoas, né? E outra coisa que eles veem nos Estados Unidos é que como se os Estados Unidos fosse a expressão materializada da ideologia liberal. Então, aquela coisa, falou liberal, relaciona já com os Estados Unidos, com questão de individualismo, né, que o liberalismo ele cria o egoísmo, de que as pessoas querem ficar ricas, então isso gera, como se diz, não, gera na sociedade desigualdade social, desigualdade econômica, essa coisa toda. E eles vêm com uma proposta de uma sociedade holística, né, que não é baseada em indivíduos, em individualidades, mas é baseada no conjunto. Você fala só em termos de conjuntos, não em termos de indivíduos. E nos Estados Unidos é o quê? Materialista, racionalista, cientificista, tudo isso na cabeça deles, né, dentro da percepção deles, né, do discurso ideológico deles, é uma herança do iluminismo. A coisa toda do iluminismo é culpa dos Estados Unidos. Está tudo ali cristalizado nos Estados Unidos. A encarnação dessas ideias torpes que são antitradicionais, anti-espiritualistas. Então eles se colocam neste momento, né? Não foi sempre assim. Agora parece que é o véu ideológico do movimento comunista, esse negócio de falar que eles são os representantes da espiritualidade, os representantes da tradição, né? E tudo o resto é coisa depravada. E o motor ideológico deles, além disso, é o projeto eurasiano, né? Congregar ali um bloco geopolítico imenso, China, Rússia e os demais satélites que orbitam em torno, para a construção. Esse negócio do eurasianismo deveria ter uma aula específica só falando disso. É muita coisa, tem uma perspectiva ali muito complicada e, tipo, para falar disso tem que ter, parece ter mais de uma aula para falar só do eurasianismo. E qual é a queixa que esse pessoal tem dos comunistas? Eles acham que eles foram corrompidos pelas reformas liberais, né, do Boris Yeltsin, sujeito lá da época ali da queda do Muro de Berlim, né, do fim público do comunismo. E porque, segundo eles, isso tudo foi de inspiração americana e contaminou o socialismo russo, né? Então, o coletivismo versus individualismo. Isso é uma das coisas que esse agente globalista empurra aí para a goela abaixo da gente. Agora, linhas gerais só sobre os globalistas ocidentais, que é o tal do consórcio. A ideia de sociedade administrada, socialismo fabiano, né? Infiltração no governo, mistura entre poder privado e poder político, né? Eles são concebidos todos em termos financeiros. Se os russos, chineses, comunismo, está baseado na ideia de geopolítica, eles estão baseados na ideia de economia, de sistema financeiro, porque ela é o próprio sistema financeiro. É um braço do o socialismo. Concebido em termos de poder financeiro, ele se distribui em várias famílias dinásticas que se representam através de organizações tipo Clube Bilderberg, CFR, Comissão Trilateral, grandes fundações internacionais, né? Rockefeller, Fundação Ford, Morgan e tudo mais.
Seus interesses transcendem qualquer interesse nacional, ou seja, as nações onde eles estão influenciando são apenas instrumentos que eles usam conforme os planos para poderem se expandir e chegar aos seus respectivos objetivos. E a classe dominante deles, do russo é agente secreto, burocrata, e deles, quem são qual é a classe dominante nesse agente? Banqueiro e financista. É o que? O sistema econômico que foi se formando desde o Renascimento até o dia de hoje, que financiou a expansão do luteranismo, criação do Banco Central da Inglaterra, Revolução Industrial. Então você vê que entre comunismo e sistema financeiro, ou os globalistas ocidentais, quer dizer, o comunismo praticamente só existiu por conta da influência da ação do sistema financeiro. Não existiria Karl Marx, aquelas ideias dele, se não existisse uma sociedade já secundarizada, baseada no trabalho, pervertida pelo sistema financeiro. Então, quer dizer, uma coisa surgiu da outra. E as duas vão ali, aparentemente, se contradizendo, mas uma vai ajudando a outra. O sistema financeiro ajuda o comunismo a existir, perverter as coisas. O comunismo faz uso do sistema financeiro para ele poder se manter. Né? O único inimigo declarado dos globalistas ocidentais é o quê? Aquilo que eles chamam de terrorismo. Mas o que é o terrorismo? Não é os homem-bomba lá do Islã, não. O terrorismo para eles são os resíduos de crenças bárbaras que denominam fundamentalismo. O que é resquício de crenças bárbaras? Por exemplo, o cristianismo para eles é um resquício de crenças bárbaras. As virtudes cristãs, isso é coisa antiga. É coisa de fundamentalista, de gente que acredita que existe verdade, etc. Você vê o ódio que eles têm por isso. Não vê a Rússia ou China como seus inimigos ou agressores, mas vê apenas como participantes do cenário financeiro do mundo. Nós temos que, ora a gente tem que colaborar com eles, ora a gente tem que dar uma prensa, uma chicotada neles, como foi o caso da criação aí da globalização da economia. Sua ideologia fala como fosse um consenso universal estabelecido. Todo o discurso que vem do sistema financeiro, vem das grandes fundações, vem da grande mídia, que está tudo controlado por sistema financeiro, fala de coisas como se elas já fossem de consenso universal. Casamento, gay, aborto, ideologia de gênero, eutanásia, eles falam como se isso já fosse aceito pela humanidade. E aí, se você não concordar, você está dando. Se você não concordar, você está fora do mundo. Né? Isso o que acontece? Apesar de ser um bando de rico, um bando de gente que domina o sistema financeiro, eles querem o socialismo como forma de poder. A fusão, né? Nós, o sistema financeiro, socializando a sociedade, mas nós mesmos não somos socialistas no sentido marxista. Nós apenas instrumentalizamos isso daí a favor do nosso objetivo. Né? Como eles ficaram muito ricos, esses caras, eles não querem mais participar das vicissitudes do mercado. Né? Então, se você é um empresário, no setor aí de venda de sapatos. Então você tem que fazer o melhor sapato, vender o menor preço. Tem a concorrência. Então, uma hora você oscila, uma hora sua empresa está crescendo, outra hora sua empresa pode cair porque surgiu uma outra melhor ali do lado. Não, eles não querem. Eles enriqueceram por causa desse fluxo natural da economia. Mas quando eles alcançaram um certo limite, eles não querem mais participar disso. Eles querem controlar isso de cima. Né? Estimula os movimentos socialistas de todo jeito. Por quê? Por causa da secundarização da sociedade. Eles precisam da ideologia marxista.
Eles têm a favor deles o monopólio da tecnologia, da universidade, da mídia. Não se apoiam mais na riqueza enquanto tal, mas no controle do processo político e social. Então não é uma briga clássica, como ensina na universidade, ou ensina, está disseminado na sociedade, entre capitalistas e socialistas. Isso não existe. Se existiu, existiu um breve período, não existe. Isso é uma ilusão, faz parte do processo de degeneração social. Né? Eu creio que não precisa falar nesse momento do Islã, apesar dele ser o terceiro agente aqui, falar profundamente dele, porque ele vai exigir que a gente faça um estudo à parte, um momento só para falar do Islã, e isso provavelmente na próxima aula vai acontecer. Mas olha só, se o primeiro agente é movido por uma inspiração geopolítica militar, o segundo por uma inspiração econômico-financeira, né? O terceiro, que é o Islã, é movido por uma inspiração religiosa. Então, como diz o Olavo lá, a briga de militares, banqueiros e pregadores. Pregadores aqui do mundo islâmico. Quem que são esses islâmicos que são o terceiro agente globalista no mundo, que tem inspirações, aspirações à governança mundial, embora muitos não vejam isso? É a fraternidade islâmica, que é criar o grande califado, que é fazer ressurgir o grande califado como foi o do Império Otomano, né? Que ficou 600 anos aí, até ser dissolvido pelo sistema financeiro, pela Guerra Mundial. Né? Lá atrás, 1924. Então, a fraternidade islâmica parece que ela é uma colcha de retalhos, um monte de país muçulmano que eles mesmos divergem um do outro, só que é o seguinte, eles divergem um do outro, mas no fim das contas eles concordam no essencial, que é a mensagem corânica ali, no livro, Maomé. As verdades reveladas ali, né, segundo ele. Característica deles, ó. A fraternidade islâmica, é composta de diversas lideranças religiosas e governo de países muçulmanos. Eles têm a ideia de restaurar o antigo Império Otomano no Califado Universal. A validade da autoridade governante depende da aprovação da UMA. UMA é a comunidade de intérpretes da religião tradicional. Ou seja, embora tenha lá vários países muçulmanos, às vezes até em briga um com o outro, né, divergência um com o outro, o que vale mesmo são os indivíduos dessa estrutura aqui que chama UMA. Eles têm autoridade intelectual, moral, espiritual, acima de todas essas nações. Então, não, mas não é tipo Papa, porque lá esses intérpretes, esses líderes, sheiks, né? São diversos também, não é um. Não tem uma figura central. Entendeu? A Fraternidade Islâmica é uma organização transnacional de influência onipresente, espalhada por uma série de taricas, que são centros esotéricos chefiados por um sheik. Então você vê, eles têm toda uma estrutura ali de disseminação da fé deles, dos planos deles, e isso abrange inclusive aquelas nações, aquelas unidades políticas que estão até em conflito dentro do mundo islâmico. Quais são as perspectivas da fraternidade islâmica? O que eles veem? Vê o Ocidente, ora como herdeiro direto dos antigos cruzados, né, que a gente comentou na outra aula que o Islã virou tipo um inimigo de fronteira do cristianismo. Não quer dizer fronteira no sentido territorial, mas fronteira no sentido espiritual mesmo. Foram tomando diversos... Espanha, Portugal teve invasão. E quando tomaram a Terra Santa, houve as cruzadas que
para fazer o processo inverso de recuperação. Então eles, né, olham para o Ocidente como o quê? Como aqueles que eram nossos inimigos naquele período. Então eles mantiveram essa ideia. E também vê como, às vezes, a personificação do materialismo e hedonismo moderno. Então, para eles, o Ocidente é a abominação, é o mundo do demônio. Então, o muçulmano vê o Ocidente como o próprio demônio, né? Alguns dos teóricos lá, dos cabeças do Islã, veem o socialismo da seguinte forma: ó, o socialismo para nós é bom, deixa o socialismo se expandir. Deixa o sistema financeiro aí corromper todo mundo, os globalistas corromper todo mundo. Porque eles vão perder a alma. Depois que perder a alma, perder a essencialidade humana, nós, o Islã, temos o que é necessário, porque nós conservamos tudo igualzinho que estava lá há 1000 e poucos anos atrás, quando o Maomé começou a campanha dele imperial. Então, eles veem assim, não, socialismo, ótimo, deixa eles. Porque o processo do socialismo, do comunismo, faz com que as pessoas, faz com que as comunidades vão se dissolvendo no sentido espiritual, no sentido moral. É tudo que eles precisam para depois implantar o califado universal deles. O Islã se apresenta como a verdade universal que pretende subjugar a civilização idólatra construída pelos povos do livro. Então eles identificam o mundo ocidental como inimigo, tal qual os globalistas ocidentais enxergam como inimigo por causa da questão do fundamentalismo, das crenças bárbaras, que está relacionado ao quê? Ao mundo judaico-cristão. Ao mundo greco-romano também foi absorvido e formou a civilização ocidental. E, inclusive, o socialismo, o comunismo, que é uma aberração surgida do quê? Deste mundo idólatra que foi criado ao longo de milênios aí pelos povos do livro, que chamam engraçado, né? Toda religião muçulmana é centrada na revelação corânica, que é um livro, e eles chamam o cristão e o judeu de povos do livro. É igual Karl Marx, que é a ideologia. Então, dito isso, qual que é a ideia aqui? Eu não falei especificamente dos 3 agentes, como eu tinha dito na outra aula. Só esbocei aqui, mais ou menos, qual que é a perspectiva deles, como eles veem as coisas. E só por isso dá para ter uma ideia já do, né, quando você olha para essa movimentação toda de mudança revolucionária do tecido social para criar uma civilização artificialmente, porque uma civilização é criada naturalmente, ela vai se construindo. Mas quando alguém ou um grupo tenta artificialmente, agindo de modo contrário à própria natureza da sociedade, quer criar um novo modelo de sociedade, como fosse lá na Torre de Babel, aquela construção, né, que tentava chegar aos céus, etc., concentrar tudo, você vê aí uma perversidade, né? E esses 3 agentes globalistas, eles, tirando o Islã, que é um assunto, é uma coisa ainda mais subterrânea, uma coisa mais difícil de você enxergar a ação. Um sujeito aqui no Brasil, como é que ele vai enxergar a ação islâmica? Não vai enxergar a ação islâmica. Ele vai enxergar a ação comunista e a ação do sistema financeiro, da ideologia marxista e do mundo construído em cima do trabalho, sociedade construída em cima do trabalho por conta do sistema financeiro. Mas o Islã, o sujeito nunca vai fazer a ligação entre a destruição dos valores
entre as ideologias das universidades, entre a ação das grandes fundações, a mudança geral de perspectivas aí que a gente vê, e por isso a gente está fazendo esse curso, né, Nova Ordem Mundial, que a gente acredita que é um movimento para criar, sim, uma nova civilização de forma artificial, mudando a estrutura da sociedade na base. Uma mudança antinatural, uma estruturação antinatural. Você vai ver o Islã onde aí? O Islã fica esperando. Ele age como? Ele age internamente, ele age invisivelmente, expandindo as suas ações de forma intelectual na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Enquanto a gente tem aquela visão preconceituosa de que os muçulmanos são só um bando de gente coitada lá que fica lá refém de guerra, de bomba, né, vendo um mundo bárbaro. Não, a essência e o núcleo do Islã é muito mais do que isso. E eles têm ações no mundo inteiro. No mundo inteiro. E a ideia do Islã é justamente que vai chegar uma hora que vai aparecer um sujeito lá, o Mahdi. O Mahdi vai ser o quê? O califa desse império universal do Islã. Quer dizer, eles têm explicitamente um plano de governo mundial baseado na visão espiritual deles. O comunismo tem um plano de governo mundial desde a ideologia marxista até as inúmeras metamorfoses que o movimento comunista passou até chegar no dia de hoje. E os globalistas ocidentais têm uma visão de governo mundial baseada no sistema financeiro que é eles próprios. Onde eles vão botar o homem cada vez mais escravo do trabalho, a ponto do homem, todas as estruturas serem completamente secundarizadas e sem poder voltar atrás, irreversível, processo irreversível. Então na próxima aula a gente vai falar sobre como é que eles agem na prática, quais são os meios que eles fazem, esses três agentes, para corromper o tecido social, a estrutura natural da sociedade, a fim de aplicar uma estruturação artificial. Aí, conforme a gente for expondo isso na próxima aula, a gente vai estender um pouco sobre a visão dos três agentes, que foi aqui tocada aqui mais de raspão, né? Como eu disse, precisou vir toda aquela explicação ali para entender que esse processo do sistema financeiro que propiciou o retorno do vírus antigo do Império Mundial que tinha cessado com o cristianismo. E como isso gerou, através de ideias filosóficas, o marxismo, que é justamente o que precisava para manter a ideia de governança mundial, de controle total por parte do sistema financeiro. Então, hoje, creio que já falei demais, está concluído. Espero que não tenha ficado confuso aí tudo que eu disse. Só que é uma opinião pessoal. O sistema financeiro parece que está ganhando, porque ele é onipresente, ele está em todo lugar. E parece que em segundo lugar está o comunismo, esperando que... Até culturalmente, porque as pessoas porque valorizam muito mais o dinheiro do que as relações. Exatamente. Então aí do lado você tem a turma que só pensa no dinheiro e do outro lado outra turma que também só pensa no dinheiro. Porque o pessoal ideologicamente comunista, socialista, ele só pensa em termos de economia, em termos de dinheiro. Todos os argumentos dele estão baseados no quê? Numa coisa econômica. Uns têm mais, outros têm menos, o mundo é desigual e não sei o quê. E o sistema financeiro querendo expandir, os capitalistas só pensam em dinheiro, os socialistas só pensam em dinheiro. E o Islã fica quietinho. E o Islã é uma civilização de 1000 e poucos anos, mais de 1000 anos, existe há mais de 1000 anos,
seu último grande império durou mais de 600 anos, otomano. E agora, apesar da aparente fragmentação dele, aparente parece que ele é um ator coadjuvante. Ele é um instrumento na mão desses dois agentes. De maneira nenhuma, ele está só esperando. Está só esperando a dissolução total do Ocidente para eles convencerem, inclusive, o sistema, os donos do sistema. Acontecer por custo, né? Porque... Então, pessoal, nós tivemos um pequeno probleminha na gravação, no finalzinho do vídeo. Então, eu resolvi gravar aqui esse pedacinho. Mas o assunto mesmo da aula já estava praticamente todo colocado, né? Estava dizendo que o Islã aparentemente é um ponto fora da curva, é um agente não tão visível, mas ele é de fundamental importância, de grande relevância, que principalmente para nós que cremos que a nova ordem mundial passa pela destruição da essência do cristianismo, principalmente da instituição católica, né, da Igreja Católica. Então, a aula está concluída. Agradecemos a todos aqui que estiveram presentes acompanhando a aula e a todos que estiveram até o momento pelo YouTube nos acompanhando. E vamos aguardar agora a terceira aula, que é onde a gente pretende abordar algumas estratégias, táticas e métodos pelos quais estes agentes tentam empreender uma dissolução justamente dos valores, fundamentos e tradições ocidentais, né? Principalmente dos três pilares que sustentam a civilização ocidental, né? Vamos tentar abordar um pouco desses mecanismos, dessas táticas e desses métodos na próxima aula. Então, quero agradecer a todos, muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe a todos.